Esposa Excelente, capítulo 17. Conflito, a quietude de espírito da esposa. Comunicar-se de modo piedoso é fundamental para resolver um conflito de modo que glorifique a Deus. A esposa excelente é aquela que fala com sabedoria. Provérbios 31:26. Ela não foge nem se esconde do conflito, mas também não atropela o marido como um trator empurrando um monte de areia. O casal cristão deve viver junto em unidade. Na maioria das vezes, é difícil ter unidade porque todos nós pecamos e somos muito diferentes. Por isso, é importante que você aprenda a resolver biblicamente os conflitos com seu marido. Nesse capítulo, veremos pensamentos que impedem e pensamentos que estimulam a resolução de conflitos. Também explicaremos as 3 causas de conflitos: egoísmo, diferenças e justiça, e suas soluções, além das causas e soluções. Além das causas e soluções, este capítulo abrange 4 qualidades de caráter que você precisa ter e que a capacitam a resolver conflitos biblicamente, tornando-a uma esposa excelente. Em sua carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo instou os membros a terem unidade. Ele os exortou: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Não pode haver unidade na igreja da maneira como Deus a planejou enquanto existir discórdia matrimonial. Outras pessoas podem tomar o partido de um ou outro lado do casal discordante e acabar juntando-se ao conflito. O pecado que não for refreado certamente se espalhará. Quando um casamento está em apuros, existem muitas justificativas que cada cônjuge usa para convencer a si mesmo e aos outros. Muitas vezes, essas justificativas incluem vingança por ter sido magoado. É importante reconhecer o raciocínio antibíblico, porque somente com o pensamento correto é que os casais podem superar o conflito de maneira piedosa. A seguinte lista constitui-se de alguns pensamentos antibíblicos que as esposas abrigam em seu coração e, com isso, tornam realmente impossível a resolução de um conflito. Pensamentos antibíblicos que impedem a resolução de um conflito. Vou fazer do meu jeito, não posso acreditar que ele quer pintar a casa de verde. Por que tentar? Ele nem mesmo vai ouvir. Ele me deixa tão furiosa, só pensa em si mesmo. Ele nunca vai mudar. Ele é impossível. Não tem jeito, os problemas são grandes demais para serem resolvidos. As coisas nunca vão melhorar, o divórcio é inevitável. Não posso suportar a pressão. Não há esperança. Pensamentos como estes são egocêntricos e oferecem uma justificativa antibíblica para desistir e não mais esforçar-se por superar os problemas. Quando a esposa pensa assim, ela está ao mesmo tempo lutando com intensa dor emocional. Isto pode levá-la a concluir que não consegue mais suportar o conflito. Em lugar de procurar justificativas para fugir dos conflitos, a esposa deve ser transformada pela renovação de sua mente. Romanos 12:2. Neste processo, suas emoções estarão mais toleráveis e ela estará numa posição muito melhor para continuar superando os problemas. Em lugar de pensamentos pecaminosos, o que ela deve pensar? Que pensamentos tornariam mais fáceis superar biblicamente um conflito? Pensamentos bíblicos que intensificam a resolução do conflito. O que Deus está tentando me ensinar em meio a este conflito? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:2-5. Sou crente, tomar a iniciativa de divorciar-me somente porque estamos tendo conflitos. Não é a minha opção. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. 1 Coríntios 7, versículo 10 e versículo 13. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Deus me ajudará a suportar estes conflitos.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Se tenho de sofrer neste conflito, quero que seja por praticar o que é bom, e não porque tenho pecado. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 1 Pedro 3,17. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Deus tem um propósito neste conflito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eis o exemplo de José ao falar com seus irmãos que o tinham vendido como escravo anos antes. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem para fazer como vedes agora. Gênesis 50, 20. O que eu posso fazer de modo diferente para tornar mais fácil a resolução desse conflito? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. É importante compreender como pensamentos errados influenciam poderosamente suas emoções, tornando bastante difícil a resolução de um conflito, de modo racional e coerente. Por outro lado, pensamentos corretos tornam muito mais fácil a resolução bíblica de um conflito. Existem basicamente 3 tipos de conflitos: conflitos concernentes às diferenças, conflitos resultantes de egoísmo, pecaminosidade e conflitos referentes ao que é certo ou errado. A primeira causa de conflito são as diferenças. Alguns exemplos de diferenças são o horário que você vai para a cama e que se levanta pela manhã, o que fazer nos feriados, com que frequência você deve limpar a casa, comidas que você gosta, onde apertar o tubo de creme dental e se você pinta a sala de azul ou de verde. Ter diferenças não é certo nem errado. Não é pecado. É normal que seu marido tenha uma opinião diferente da sua. Contudo, se as diferenças não são tratadas adequadamente, podem culminar em pecado. A orientação bíblica para superar diferenças é a tolerância. Efésios 4:3. Ou seja, tolerar os costumes e peculiaridades do outro. Nenhum dos cônjuges deve bravatear nem insistir em ter tudo do seu jeito. Mas se alguma coisa é realmente importante para o seu marido e ele não está lhe pedindo algo que seja pecaminoso, então você deve ceder de bom grado, por amor à unidade e por amor de estar sob a autoridade de seu marido. Outra orientação para superar diferenças é que o casal deixe pai e mãe e se una um ao outro. Gênesis 2:24. Como casal, o marido e a esposa precisam desenvolver seus novos hábitos e sua própria maneira de fazer as coisas. Os pais nem sempre aceitam isso facilmente, mas o casal deve fazer seus planos juntos e, então, contá-los aos pais quando possível. Lembro-me do primeiro dia de ação de graças que nossa filha Ana passou longe de nós. Era seu primeiro ano de casada e eles decidiram visitar os pais de Tom. Amavelmente desejei-lhe: boa visita. Então, desliguei o telefone e chorei. Contudo, minha dor teve pouca duração. Quando Sanford, meu marido, lembrou-me que deveríamos aceitar que ela nos deixasse e se unisse ao seu marido. Gênesis 2:24. Ele estava certo. Então resolvemos convidar pessoas da igreja para um jantar de ação de graças e, no final, tivemos em nossa casa cerca de 30 pessoas. Tivemos um maravilhoso momento de celebração. É difícil para os pais deixarem seus filhos, mas os pais ficarão bem se reagirem corretamente. Se os pais não reagirem de maneira correta, o casal terá de confrontá-los amorosamente. Por exemplo: papai e mamãe, amamos vocês e gostaríamos de passar este feriado com vocês, mas decidimos passar o dia com amigos, fora da cidade. Sei que vocês estão desapontados. Por favor, fiquem felizes por podermos estar com nossos amigos. Se os pais não reagirem favoravelmente, uma repreensão mais direta é o próximo passo. Responda, gentilmente, com algo do tipo: vocês têm liberdade no Senhor de convidar-nos e agradecemos. Contudo, também temos liberdade de fazer outros planos. O dever de vocês é nos deixarem seguir nossos planos e alegrarem-se por nós. A maioria dos pais agirá graciosamente. Se não, implemente o princípio de não responder ao insensato segundo a sua estutícia, conforme o capítulo 14.
Ainda que os conflitos, por causa de diferenças, se refiram ao que fazer no feriado ou como apertar o tubo de creme dental, a chave para superá-los é a tolerância. As diferenças não são pecados. Porém, às vezes, maridos e esposas reagem de modo pecaminoso. Isto nos leva à segunda causa de conflitos, o egoísmo. O coração natural quer fazer a sua própria vontade. Não gostamos de que nos digam o que fazer. Somos naturalmente rebeldes e egoístas. Consequentemente, quando há um conflito, isso pode ocorrer porque somos egoístas. O conflito, então, resulta em acessos de raiva, enfado, manipulação, importunação ou ressentimento. Quando a esposa é egoísta, o marido provavelmente reagirá mais à sua atitude errada do que àquilo que ela deseja. Ele sentirá que ela está fora do seu controle e por isso pode fazê-lo envolver-se num conflito com ela. Se você percebe que tem sido egoísta ou rebelde e que tem causado conflito, peça perdão a Deus e também a seu marido. Aprenda com a consequência de seu pecado e pare de procurar os seus próprios interesses. Se o seu marido tem sido egoísta, confronte o pecado dele de modo gentil e amoroso, dando-lhe exemplos claros. Quando o conflito ocorre por causa de egoísmo, a solução está em arrepender-se e revestir-se de amor, pois o amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13:5. O pecado de egoísmo é a principal razão por que as pessoas não perseveram em viver unidas. A terceira razão por que as pessoas têm conflitos é a opinião a respeito daquilo que é certo ou errado. Esse tipo de conflito ocorre quando um dos cônjuges acredita que o outro está transgredindo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ele se manifesta em inúmeras circunstâncias, tais como criação dos filhos, filmes, livros, televisão e áreas mais óbvias como falar a verdade, pureza moral e não profanar o nome de Deus. A esposa precisa ter cuidado de separar sua interpretação pessoal da palavra de Deus e a lei absoluta de Deus. Por exemplo, seu marido pode querer que você vá a algum lugar onde você não se sente totalmente à vontade para ir. Contudo, ir àquele lugar não é uma questão evidente de pecado. Em áreas como essas, a esposa deve ser submissa ao marido, a não ser que aquilo que ele lhe pede envolva pecado pessoal. Em outras palavras, ela deve chegar o mais próximo daquilo que seu marido quer, mas não passar do limite do que for pecado pessoal. Ela pode, no decorrer da situação, ter de sofrer por fazer o que é certo, mas não deve jamais sofrer em virtude de seu próprio pecado. A solução para conflitos por causa de opiniões a respeito do que é certo ou errado é que os cônjuges se submetam àquilo que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Se seu marido não o fizer, você deve colocar em prática alguns ou mesmo todos os princípios bíblicos que Deus tem providenciado para a sua proteção. Capítulo 14. Às vezes ocorrem conflitos por causa de opiniões a respeito do que é certo ou errado, porém, com muito mais frequência, eles ocorrem por causa de egoísmo ou diferenças pessoais. Você deve determinar o que realmente é pecado, de acordo com a Bíblia, e manter-se firme. Nas outras áreas, o Senhor quer que você seja flexível. A maneira como você reage ao conflito é importante. A despeito do que tenha originado o conflito, o desacordo não é um pretexto para pecar. Em sua carta aos Efésios, Paulo lembrou aos crentes a sua obrigação de viver em unidade. Enquanto você lê a seguinte passagem, observe as atitudes que eles deviam ter. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:1-3. Assim como todos os crentes, os casais precisam ter essas atitudes em sua vida pessoal para que solucionem os conflitos sem pecar. Atitudes necessárias para a resolução de um conflito. Humildade. Humildade significa ser modesto no pensar. Em outras palavras, uma pessoa humilde vê a si mesma numa perspectiva própria para com Deus e com os outros e não pensa de si mesma além do que convém. Romanos 12:3. Naturalmente, pensamos em nós mesmos em primeiro lugar. No entanto, Deus nos ordena a pensar primeiramente nos outros. A humildade necessária para resolver um conflito de modo bíblico pode ser melhor descrita como a humildade em que cada um considera, abre aspas, os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Humilhe-se a si mesma dando prioridade a seu marido.
Considere o desejo dele mais importante do que o seu, a não ser que ele esteja lhe pedindo que peque. Resolva continuar solucionando o conflito de modo bíblico enquanto ele durar, a não ser que o Senhor tire você da batalha. À medida que você se humilha e não procura seus próprios interesses, Deus será glorificado e qualquer conflito que você e seu marido tiverem será resolvido adequadamente. Mansidão. Mansidão, brandura, é força sob controle e deve ser parte da beleza da mulher. É também uma das características que a faz possuir grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Isto sugere que ela deve ter suas emoções sob controle e não reagir exageradamente a um conflito. Emoções expressas com vigor não são em si mesmas pecaminosas, mas podem ser usadas de modo pecaminoso para manipular e fazer a sua vontade num conflito. A mansidão é um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5,23. Também é algo que devemos buscar, 1 Timóteo 6,11. A mansidão está associada à ternura e à compaixão. Ela não é rude, ríspida ou sarcástica, não é histérica ou temerosa. Se você for mansa, ficará contente nas circunstâncias em que Deus a colocou. Você não deve tentar manipular as circunstâncias para favorecer a si mesmo. Você pode permanecer calma, ainda que esteja sob pressão. Você também será cuidadosa e atenciosa em suas reações, mesmo que discorde de seu marido. Seu tom de voz suave será pacificador em meio ao conflito. Paciência. Paciência é manifestação de tolerância sob provocação ou tensão. Paulo orou pelos crentes de Colossos que eles fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Colossenses 1:11. Como Deus nos ensina a paciência, um dos meios que Deus usa é a tribulação. Romanos 5:3. Outro meio é a provação. Tribulações e provações são catalisadores comuns para o conflito. A paciência, assim como a mansidão, é um fruto do Espírito Santo. Você deve ouvir e responder pacientemente a seu marido, especialmente quando houver um conflito. Tolerância. Tolerância é ter autocontrole e dar apoio um ao outro. Deus, em sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3:25. Paulo escreveu-nos: suportai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Colossenses 3:13. Não é por meio de nossa carne pecaminosa que toleramos, mas pela capacitação de Deus em obediência à sua palavra. Ser tolerante significa dar apoio ao seu marido. A tolerância é muito importante para solucionar os conflitos e manter a unidade. Se há conflito, olhe primeiramente para si mesma e veja se está manifestando essas 4 qualidades em sua vida. Se não está, identifique pecados específicos, confesse-os a Deus e peça perdão a seu marido. Pense em como você deveria ter reagido. Da próxima vez, reaja de modo bíblico. Conclusão. Se há conflito, por causa de diferenças, dê prioridade a seu marido, considerando o desejo dele mais importante do que o seu. Seja amável, paciente com ele e, se necessário, tolerante. Se o conflito é por causa de egoísmo, arrependa-se de seu pecado. Se seu marido é culpado de egoísmo, repreenda-o de modo gentil e paciente. Finalmente, se o conflito refere-se a opiniões quanto ao certo ou errado, não peque, e sim examine com seu marido a Escritura e determine a vontade de Deus. Se você está pensando que não há esperança, ele nunca vai mudar, não está dando a Deus o crédito que ele merece quando lhe diz que, por meio do seu espírito capacitador e da obediência à sua palavra, você pode alcançar e manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Não importando qual seja a causa ou o resultado do conflito, você pode continuar sendo uma esposa excelente, enquanto se esforça para resolver os conflitos biblicamente.